Olá, meu nome é Norberto Lopes Filho. Esse é o mapa da atividade da matéria de Estudos das Religiões, uma aula sobre o mito. As referências desse trabalho é a própria Bíblia Sagrada e também o livro da Unicesumar de Estudos das Religiões, onde nós temos Adriano Filho, Gini e Souza como sendo autores do livro. O mito é uma necessidade humana de esclarecimento de sua existência no mundo. É a origem do mito, né? É uma história ou mesmo uma narrativa que é passada através de gerações. Ela está diretamente relacionada, apesar de não ser somente isso, com o sagrado. É um modelo para que o homem busque suas origens. O mito tenta explicar a origem do mundo, que envolve deuses, heróis, fenômenos naturais, cultura, seres sobrenaturais, atos excepcionais, entre outros. Todas as religiões possuem um mito para contar sua história. E ele é composto de alguns itens, 5 itens especificamente, como o símbolo, que significa lançar conjuntamente ao mesmo tempo. O símbolo pode ser uma atividade de revelação, uma atividade reveladora, que tem a capacidade de unir aquilo que está separado. Ele tem a capacidade de encobrir ou revelar algum sentido também. Como exemplo, nós temos o óleo da unção. Davi foi ungido, né, por Samuel, e isso simbolicamente quer dizer a consagração de Davi com o Senhor, a união, a unção para o exercício do reinado. Também temos a palavra. Uma palavra é o próprio mito, né? Mas no sentido racional. A palavra tem o sentido de reunir tudo isso progressivamente. A história é um mito que é um relato histórico das coisas que já aconteceram. Mas é um relato não humano que revela a ancestralidade da humanidade em que o tempo está provavelmente fora do tempo. Os seres sobrenaturais é outra composição do mito, né? Eles narram atos extraordinários com personagens que são sobrenaturais, que não têm geralmente as características humanas de falha, fragilidade, desilusão, destruição, etc., né? Possuem poderes e atributos que geralmente não são encontrados no cotidiano. Também temos os atos excepcionais. São proezas apreendidas pela memória coletiva ou corporativa, como ações únicas devido à sua força exemplar. A fuga do tempo, as limitações locais, a diversidade, a mutabilidade dos suportes físicos e etc. É uma força que nos remete à origem, pois o homem arcaico não suporta estar desorientado, extraditado e alheio à sua origem. Qual é a função dos mitos? Explicar alguma coisa, por exemplo, a origem do universo, a origem da humanidade, ou uma situação específica, é criado um mito, né, para a explicação. Ela dá significado e propósito até para a própria existência humana. Ela faz a identificação com o divino. Ela perpetua os valores culturais. Ela organiza as relações sociais, colocando regras de condutas, etc. Esses são alguns itens, alguns tópicos somente da função do mito, que é muito mais amplo, né? Vamos fazer uma comparação então e dar alguns exemplos do mito em si, né? Um mito bíblico que a gente conhece, que está na Bíblia, né, é o livro de Jonas, que tem 4 capítulos. Ele conta a história de um profeta em que Deus falou especificamente para ele ir até uma cidade chamada Nínive, que é a capital da Síria, e que lá ele falasse para o povo dos juízos que ia acontecer com aquele povo devido à iniquidade que existia naquele lugar. O povo de Nínive era um povo muito violento, era um povo torturador, e acredito que Jonas ficou com receio de ir até lá. Afinal de contas, ele iria sozinho e ministrar na cidade toda, decretando um juízo sobre a cidade. Jonas tentou se esconder do próprio Deus, como a palavra fala, apesar que como que um profeta não sabe que Deus, independente de onde esteja, né, ele sempre está presente, né? Independente de você, onde a pessoa esteja, né, ele sempre estará presente, né? Então Jonas fez? Comprou uma passagem, desceu até um porto de Jope, comprou uma passagem para Tarsis, que é no sentido oposto de Nínive.
uma vez no barco, uma tempestade veio bem forte, porque o Senhor mandou essa tempestade. Lançaram-se sortes no barco e descobriram que Jonas era o responsável por isso. Até próprio Jonas falou: me joga para fora do barco, que a tempestade vai cessar. Dito e feito, jogaram Jonas para fora do barco e a tempestade cessou. Um grande peixe pegou Jonas, engoliu Jonas. Jonas ficou na entranha do peixe por 3 dias. Lá ele meditou, orou e pediu para Deus que fosse liberto, que ele faria o que tinha que ser feito. Assim foi levado Jonas até uma praia próxima de Nínive, aproximadamente uns 600 quilômetros, e ele cumpriu o desígnio dele. Outra questão de mito, vamos relacionar com um povo, o próprio povo brasileiro, né? O mito do boto. O que é isso? O boto é um golfinho de água doce que, pelo mito, né, o boto nas festas à noite se transformava num homem muito elegante. E aí esse homem ficava com as mulheres, conquistando essas mulheres e ficando com elas. E as mulheres ficavam grávidas do boto. Na verdade, isso é uma história contada, né, um mito que trata da infidelidade feminina ali no conjugal, aonde ela colocava a culpa do problema dela no boto, né? Mas é um mito em si só. E podemos falar também da necessidade que existe hoje do mito, né? Da mesma forma que o mito existiu para mostrar as origens das coisas que o homem não entende, ou mostrar a própria origem dele, né, da humanidade, o homem ainda necessita dos mitos que que atravessam gerações, né? Por gerações trazem conforto para o homem, mostra a sua origem, mostra onde ele deve ir, mostra um lugar que ele tem que alcançar para estar seguro, né? A ligação com o sagrado e a busca pelas origens tem uma perpetuação histórica através dos mitos. A organização social, os valores culturais, as regras de conduta dão significado e propósito e a da existência através do mito. O homem necessita do mito. O homem precisa ser levado para a origem, porque o homem ele não suporta ficar desorientado, extraditado e alheio às suas mensagens. Essa é a função do mito. Muito obrigado.